você que está eventualmente chegando pela primeira vez, as nossas boas-vindas. E para aqueles que já nos acompanham há mais tempo, também expressamos a nossa alegria por mais este encontro. Hoje é dia do quadro Reflexões de A a Z e teremos temas, palavras iniciadas com a letra D. D de dados? Não, de dados não. Dados é apenas um jogo, lida com estatísticas e é fruto do acaso, podemos dizer assim. E não existe acaso na vida moral e espiritual dos seres humanos. Então nós vamos falar de Deus. Olha só, que novidade, alguém pode exclamar. Porém, quer maior responsabilidade e necessidade de falarmos daquele que é o Criador de tudo e de todos? Depois nós falaremos também sobre disciplina, uma virtude muito importante para o sucesso de qualquer empreitada, incluindo aquela que entendemos como a mais importante, que é a nossa própria espiritualização. Quer mais? Tem. Vamos falar sobre as dores, principalmente as dores morais, que, de resto, são bem mais difíceis do que as dores físicas. No quadro Espiritismo Responde, uma questão envolvendo o aborto. Ah, mas eu não me importo com isso, não tem nada a ver comigo. Será mesmo? E a nossa responsabilidade social? Quem cala consente. A omissão, a conivência silenciosa também gera efeitos diretos e indiretos. Bem, esses são os assuntos do nosso programa de hoje. Fiquem conosco. Nosso quadro Reflexões de A a Z de hoje, coloquei há pouquinho na abertura, nós vamos pegar algumas palavrinhas iniciadas pela letra D. E naturalmente que não há como não iniciar pela palavra, né, que representa todo o universo, podemos dizer assim, que é Deus. Então eu não vou me delongar sobre esse preâmbulo, vou passar logo a palavra para a Hilde e para a Mariana, para elas falarem um pouquinho sobre Deus na visão espírita, por exemplo. Né? O que você pensa, como é que você vê Deus, inclusive a tua maneira pessoal de ver? A minha maneira pessoal de ver, né? Embora não consiga ver, sentir, enxergar, entender. Mas entender Deus, sentir Deus, para mim é tudo que existe. Está em mim, está em você, está nesse ambiente. Não consigo conceber a minha existência sem um Criador. A doutrina espírita nos traz na sua obra, que Mariana vai falar para nós, não é? Justamente essa questão do que significa, do que é, né, essa palavra, do que é, de como nós entendemos Deus. Mas para mim é tudo que há de bom. Envolve sentimento, envolve emoção, envolve realização, cocriação. Eu me entendo como filha de Deus, porque assim vejo muitas pessoas falam, mas por que não mãe? Como a pessoa desejar, né? Se é mãe, se é uma grande estrela, cada um entende de uma forma. Para mim, é esse Pai amoroso, infinitamente bom, que nós nem conseguimos entender o significado disso, das suas qualidades, mas daquilo que eu e o Degéria já consigo compreender. Para mim, só existe Deus único, que está presente em todos os ambientes, em todos os lugares, no ar que eu respiro, em tudo que existe aqui nessa sala, onde eu me posiciono, onde eu piso para dar os meus passos, nos meus pensamentos, nas minhas ideias, nas minhas atividades. Eu faço as minhas escolhas, mas Ele está comigo
e eu faço parte dele. Mariana, quem é Deus? Ou é que é Deus? Que é Deus, né? Trazendo ali a fala da Hilde, né? Que às vezes nós falamos assim, é pai, mas não pode ser mãe? Pode, porque a pergunta que Kardec faz é justamente que é. Ele não pergunta quem, porque... Só explica para eles lá. Pergunta, é importante frisar que é a pergunta número 1 do livro principal da doutrina espírita, é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, de Kardec, né? Pela codificação. E Kardec, então, quando ele pergunta que é Deus para os espíritos, e é interessante que é a primeira pergunta do livro da codificação do Livro dos Espíritos, que foi lançado em 1857. Então, quando ele faz que e não quem, ele tira essa forma humana que nós projetamos em Deus, porque quando nós projetamos uma forma humana, nós vamos admitir que Deus tem raiva, que Deus castiga, que Deus, quando está alegre, faz todo mundo feliz. Nós confundimos Deus como nós, seres humanos. E a resposta dos espíritos para Kardec é muito interessante, que vai dizer assim, ó, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso quer dizer o quê? Que ele é primeiro, ele é único, ele não teve começo e não tem fim. Tudo começa em Deus. E se tudo começa com Deus, ele não pode ser temperamental, ele não pode ser bipolar. Não desmerecendo o que nós sabemos que tem uma causa de doença, de dificuldades, mas não é nisso, né? Nós não estamos entrando nessa questão, mas mostrando que Deus, ele é misericordioso. O que é ser misericordioso? Ele é ter misericórdia, ele é bondoso. Ele é justo, tanto é que a justiça de Deus, ela nos alcança a todos. E como que nós podemos sentir essa justiça de Deus? Através da reencarnação. Nada passa batido. Nenhuma das injustiças que nós cometemos aqui com os nossos companheiros, né, que está a caminho conosco, todos os nossos equívocos, nós temos oportunidade da reparação. Isso é amor. Isso é carinho, isso é cuidado, isso é respeito, isso é ser misericordioso, isso é ser justo, é ser bom. Então, quando Kardec faz essa pergunta, que é para nós lembrarmos que nós somos seres humanos ainda muito imperfeitos e queremos aparecer que somos alguma coisa de grandioso. Então, nós atribuímos a Deus sentimentos que está em nós, não nele, né? Então Deus é tudo. É verdade, são os atributos de Deus, alguns, né? Porque a gente mesmo, Kardec mesmo, até os espíritos que se comunicaram com Kardec, falaram sobre Deus, poderiam talvez até ter conhecimentos superiores a mais, mas eles não podiam trazer todas as informações porque não conseguiriam ser compreendidos. Hoje ainda a gente tem dificuldade de entender exatamente que é Deus, né? Mas que ele existe, e isso é uma coisa que vem de dentro. E às vezes eu fico me perguntando como é que os nossos irmãos ateus conseguem não acreditar. Eu não sei como é que consegue sobreviver. É como ela disse. Para mim, Deus também é tudo. Sem Deus, a vida perderia completamente o sentido. Eu não tenho a menor ideia do que eu faria. Enfim. Mas a gente vai passar adiante, porque, claro, renderia muito mais o programa inteiro. Nós já falamos em outras oportunidades. Mas aqui não é nosso objetivo nos aprofundarmos tanto assim, né, nesse assunto. Nós podemos, desculpa cortando, mas nós podemos convidar os nossos ouvintes a pegar o Livro dos Espíritos e estudar. Sim, as outras obras espíritas, né, sobre Deus. Hilde, a segunda palavra que a gente quer, o segundo conceito aqui é disciplina. Todos nós deveríamos pelo menos ter uma rotina, para que nós pudéssemos ter um foco nas nossas ações. Se nós temos um projeto, se nós queremos que isso se realize, isso não vai acontecer se nós ficarmos parados esperando que
um venha me trazer o que eu preciso, o outro financia o meu projeto. Para que tudo isso aconteça, é necessário que eu deposite ali a minha fé. Além disso, eu tenho que ter um foco naquilo que eu quero, meus objetivos, o que eu quero alcançar. E disciplina, porque é a disciplina que nos traz a constância. Hoje está difícil, mas eu vou me esforçar para conseguir pensar desta forma. Se nós nos esforçarmos, se nós formos disciplinados, fazendo aquilo ali diariamente, nós obteremos o resultado que nós desejamos e muitas vezes melhor do que nós esperamos. A disciplina, ela tem que estar presente em todas as nossas atividades, em tudo aquilo que nós pensamos, porque o nosso pensamento cria. E aí, desde a hora que nós selecionamos a ideia e trazemos para o pensamento para poder criar e realizar, nós estamos ali fazendo o quê? Foco, firmeza e disciplina para que a gente possa conseguir. E isso, trazendo para os nossos conceitos espíritas, está justamente o nosso planejamento. Se nós queremos sair daqui vitoriosos, que aquilo que nós planejamos dê certo, nós precisamos ser espíritos encarnados disciplinados. O Chico Xavier, todo mundo já ouviu falar, né? Escreveu cerca de 450 livros, alguns livros ainda acho que estão inéditos e tudo. No começo lá do seu exercício mediúnico, da sua tarefa mediúnica, ao conversar com o seu mentor, o Emmanuel, ele se sentia muito inseguro a respeito do trabalho que ele tinha pela frente. Inclusive, ele achava que parece que eram 30 ou 50 livros no máximo que ele ia escrever. E daí ele perguntou para Emmanuel o que ele tinha que fazer. E Emmanuel falou que simplesmente disciplina. Ele perguntou de novo, disciplina e disciplina. E foi o que ele fez, né? Da melhor maneira possível. Nota 1000 para o Chico Xavier. Você tem alguma coisinha bem rapidinho para a gente poder passar para outro termo? E como que a disciplina, ela é tudo na nossa vida, né? Porque através da disciplina nós iremos burilando, né? Os nossos sentimentos, transformando numa joia rara que somos nós. E a disciplina vai gerar em nós, né, a boa vontade, a persistência, a fé, como você trouxe. E lá na questão 909, Allan Kardec, né, no Livro dos Espíritos, vai perguntar, né, se o homem, né, pode, né, sempre pelos seus esforços vencer as suas más inclinações. Uma delas seria a má vontade, a preguiça. Então vai falar que sim. Então, se nós tivermos disciplina, tivermos a fé, a perseverança, nós iremos sim vencer, nós iremos melhorar. Agora, só que muitas vezes a gente fica esperando, né, cair do céu. Digério, nós chegamos aí então na terceira sobre as dores, né? As dores morais principalmente, mas as dores físicas repercutem também no moral. Eu vou lembrar aqui, já antes de passar para vocês aqui, duas colocações, não sei se vocês iriam, se eu estou colando de vocês ou não, vocês estão me antecipando. Falei em outro programa aí sobre a classificação de dor expiação, dor evolução e dor auxílio, né? Vocês devem estar lembrados, se não tiverem, busque aí nos programas anteriores. E outra coisa muito comum no nosso meio é falar que quem não chega ou quem não progride espiritualmente, quem às vezes até para o exercício mediúnico, quando não é pela dor, não é pelo amor, é pela dor. Eu não sei se vai tocar, se uma de vocês duas vai tocar um pouquinho nesse assunto ou não, mas eu já gostaria de deixar registrado. Nós falamos muito, né? Nós sempre repetimos essa frase, que quando nós não aprendemos pelo amor, vem a dor. E no que você falou, Wilson, nesse sentido da dor, expiação, a dor evolução,
Uma vem de dentro, vem de fora para dentro, que é a expiação, né? Porque ele erra, infringe leis, tem as repercussões. Justamente. A evolução é uma coisa espontânea da busca do crescimento. E a auxílio é aquela que às vezes vem, como diz o ditado, a males que vem para o bem. Para prevenir que o indivíduo se perca de vez, às vezes uma doença ou alguma coisa aí que ele poderia cometer um deslize maior na frente, sofrer mais inclusive. Sim. Né? O ideal, todos nós gostaríamos que pudéssemos fazer esse trajeto, que pudéssemos seguir a vida sem dores. Como seria fascinante se nós assim conseguíssemos pescar aqui e ali, ouvir o conselho da Mariana, o seu, de outros amigos, para que nós não caíssemos nas várias ciladas que nós encontramos pelo caminho. E muitas vezes nós sabemos que essas ciladas foi um resultado, sempre né? Resultado de ação nossa. Porém, nós temos que entender que não foi para isso que Deus nos criou, não foi para a dor. E muitas vezes parece que para nós algo só é importante, algo só tem valor se vier com sofrimento. E não é isso que nós estamos trazendo aqui. Mas o que fazer quando a dor chega? Que dor é essa que eu estou sentindo? Se nós não conseguimos diferenciar, mas pelo menos compreender aquilo que chegou, se ela é dor-amor, se ela é dor que foi um auxílio, se ela é uma dor expiação, se ela é evolução, o mais importante é compreender para que esta dor chegou em mim. É um chamamento. O que eu faço com isso? Eu vou ficar aqui no meu canto, dolorida, sofrida, vitimada? Ou eu parto para a ação e saio da dor? Porque todos nós estamos aqui para ser felizes. Então, se eu estou num momento, se você que está do outro lado está num momento de dor, lembre-se da misericórdia divina e que há amigos a auxiliar no caminho. Mariana, você fecha. Um minutinho para você, por favor. As dores, né, elas existem porque nós armamos para nós mesmos, né? E quando nós compreendemos que através da dor nós temos lições valorosas, nós iremos tornar essas dores em bênçãos. Elas serão menos doloridas, porque nós iremos lembrar da misericórdia de Deus, da sua justiça e do seu amor. Então é isso, né? O significado do amor pela dor é que assim, Deus coloca no nosso caminho todas as possibilidades para a gente se desenvolver, crescer e ser feliz, fazendo o bem. Agora, se se desvia, há esse chamamento pela dor para o camarada pensar o que está errado. Né? A enfermidade, inclusive, de sabores familiares, etc. Ele tem que refletir. Então, você não vai por bem, vai por mal. Né? Renderia bem mais, mais tempo aqui no nosso programa que a gente não dispõe hoje. Mas as nossas companheiras aí que fazem o Fonte Allan Kardec, por exemplo, podem desenvolver melhor isso num próximo programa. Grande abraço a todos. Olá, amigos! No Fonte Allan Kardec de hoje, nós vamos comentar a respeito de um capítulo do livro que é o Espiritismo de Allan Kardec, em que ele faz uma síntese da doutrina para facilitar o estudo de todos aqueles que querem realmente saber sobre o Espiritismo, sobre o mundo espiritual, sobre a comunicabilidade dos espíritos. Nesse capítulo, ele nos lembra que os espíritos somos nós, seres encarnados apenas sem o corpo físico. Ele nos relembra que os espíritos têm um corpo espiritual ou perispírito, em que na sua dimensão espiritual para eles, não é? Ele é tão denso praticamente como o nosso corpo físico é para nós. Ele é mais plástico, maleável, mas lhes permite uma vida de compromissos, de relações, de reuniões familiares, de participação em instituições de estudo e trabalho. Por que é importante nós sabermos o que são os espíritos? Porque o mundo espiritual faz parte do nosso mundo material, ele nos rodeia.
Quando nós reencarnamos da Terra, nós chegamos da onde? Desse plano espiritual, assumindo um corpo novo para aprendermos novas lições, desenvolvermos novos compromissos. O nosso passado está, em grande parte, tem a sua origem nos planejamentos feitos no plano espiritual, na condição de espíritos. Hoje, na Terra, nós estamos rodeados por entidades desencarnadas sem o corpo físico, que perambulam nos nossos ambientes. Se nós não soubermos o que são os espíritos, não conhecermos alguma coisa a respeito da influência que eles podem exercer sobre nós, nós estamos ignorando uma parte substancial da nossa realidade, do nosso próprio mundo, controlado todo por leis naturais, mas que abrangem o plano espiritual. Não existe o maravilhoso, não existe o sobrenatural. Os espíritos nos rodeiam, direcionados pelas próprias leis naturais de Deus, que proporcionam o seu desenvolvimento, o seu progresso, num plano diverso do plano físico, mas sujeito também a leis naturais. Quando nós desencarnamos, para onde vamos? Para onde foram os nossos afetos, os nossos familiares, os nossos amados que já partiram? Estão também nesse plano espiritual, onde a vida se desenvolve em moldes muitas vezes aprimorados, mas ainda relacionados às nossas experiências humanas, porque o espírito não dá saltos. Kardec nos lembra, então, que os espíritos somos nós, criaturas humanas em graus diversos de evolução. Existem ao nosso redor, trabalham, se comunicam, influenciam-nos, mas nós não os vemos, porque os seus corpos, embora densos para eles, quando estão na mesma dimensão vibratória, eles não refletem a luz material, essa luz que nos permite ver os objetos ao nosso redor, mas são tão humanos quanto nós. É importante sabermos também que não é por desencarnarem que a sua natureza muda, eles continuam os mesmos que eram. Quem já assistiu aquele filme Ghost, viu, dentro das limitações naturais das comparações, né, como é que se sente um espírito após o desencarne? Ele continuava correndo, lembram? E se sentia no mesmo corpo, se via tal como se acreditava ser. Então, o espírito desencarna, mas não perde a sua aparência, não se torna um fantasma, uma coisa abstrata, uma coisa etérea. Continua tão real quanto nós todos. Conhecermos a realidade do plano espiritual, sabermos da existência dessa multidão ao redor de nós, é importante por quê? Para que saibamos que atraímos para a nossa companhia espíritos que nos amam e também aqueles que não simpatizam conosco. Quais os pensamentos e sentimentos que cultivamos? São aqueles que manterão conosco as entidades que nos são afins. Então, conhecermos a realidade do plano espiritual é conhecermos a nossa própria realidade, o mundo que nos rodeia, e mais seguros com uma informação fidedigna e conhecimento de causa, nós poderemos direcionar a nossa vida com muito mais facilidade. Muita paz. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Olá, amigos! No quadro Espiritismo Responde de hoje, nós temos a seguinte questão. Eu vou ler a questão aqui, que ela é um pouco longa. Pratiquei um aborto, ainda muito jovem, por falta de maturidade e apoio. Sinto-me culpada e muitas vezes triste, pois penso que essa criança poderia estar comigo hoje. Como posso lidar com a situação para vencer essa culpa? Bem, vejam que grave essa situação e que podem
acontecer com muitas pessoas, ou já aconteceu, né? Muitas pessoas vivenciam essa problemática que essa questão traz. Nesse caso, o primeiro ponto é que a gente precisa entender que o Espiritismo, ele, de certa forma, ele não é de acordo com a prática do aborto. Porque uma vez que a pessoa pratique o aborto, ela está de uma maneira, seja por um ato que ela estava imatura, que ela não conseguia ter apoio naquele momento, ou seja por qualquer outra razão, ela está, de certa forma, impedindo que aquele espírito venha, né, a nascer para cumprir a sua tarefa aqui no plano terreno. Assim, se a pessoa cometeu o aborto e depois ela é tomada pelo sentimento de angústia, de tristeza, de arrependimento, todo sentimento negativo que decorre da percepção do ato, da percepção do erro. Os espíritos orientam que o primeiro passo para uma situação como essa é o arrependimento sincero. A pessoa vai buscar dentro dela mesma esse arrependimento e vai fazer as pazes, então, com essa falta e, em seguida, ela fará ações para se libertar dessa culpa e para seguir adiante. Tenho aqui um trecho muito interessante do livro Consciência e Mediunidade, que traz justamente orientações a respeito disso. Essas orientações são de um livro de Joana de Ângeles. E ela diz assim: seja o que for que fizeste ou deixastes de fazer, a recordação em culpa daquele instante de maneira alguma lhe ajudará. Não poderás apagar o erro lamentando-o, por mais que te demores nessa atitude. Tampouco experimentará a recompensa reter-te na lembrança do que poderias ter feito ou deixado de realizar. A aparente compensação que experimentas, enquanto assim permaneças, é neurótica, pois que voltará às mesmas reminiscências que se transformarão em cáustico mental no futuro. Tudo quanto invistas para anular o passado, removê-lo ou deixá-lo à margem será inútil. O que está feito ou aquilo que ficou para realizar constituem experiências para as futuras condutas. Águas passadas não movem moinhos, afirma o ditado popular com sabedoria. As lembranças negativas entorpecem o entusiasmo para as ações edificantes, únicas portadoras da esperança para a liberação da culpa. Então, juntando a informação do Código Penal para a vida futura, do livro Céu e Inferno, o item 16, que fala sobre o arrependimento, que a primeira parte é o arrepender-se para liberar-se da culpa. A segunda parte é você entrar em ação, é você fazer o bem, é você trabalhar em prol. Por exemplo, você pode trabalhar com crianças, você pode escolher uma atividade que você possa exercer algum ato de caridade, alguma ação generosa, alguma ação de bondade, começando por si própria, que é o auto-perdão. Então, se perdoe, irmã. Primeiro passo. Segundo passo, vamos à luta. Vamos fazer o bem, vamos trabalhar para que essa culpa diminua e que você possa seguir em frente no seu caminho como todos nós. Lembre-se, nós estamos aqui para aprendermos. Então, sejamos mais generosos conosco mesmo e não autocríticos ou demasiadamente revoltados com a situação. Libere essa culpa de si. Muita paz.